Após 2 capítulos dedicados à interface e navegação, é chegada a hora de colocar a mão na massa e falarmos sobre criação de objetos dentro do 3D Studio Max. Pela ordem lógica das coisas, começaremos falando das primitivas geométricas, que são localizadas no painel de comandos, geometria e no rollout Standard Primitives. Em seguida, vamos criar uma esfera pressionando o botão Sphere, clicando então na vista top, segurando e arrastando o mouse para definir a medida do raio, e finalmente soltando para gerar a esfera. Em termos de medida, a esfera possui apenas um parâmetro, que é o raio. Portanto, sua criação envolve apenas um passo. O mesmo não ocorre na criação de um cubo ou box. Pressionemos então o botão Box no painel de comandos e cliquemos e arrastemos o mouse para controlar tanto comprimento como largura. Ao soltar o mouse, passamos automaticamente para o modo altura, que não pode mais ser visualizada através da vista top. E para tal, utilizamos a vista de frente ou lateral. Mais um clique e definimos a altura, completando assim as 3 dimensões do cubo. Vale notar que ao pressionarmos qualquer dos botões de primitivas, entramos em modo de criação, ou seja, enquanto o botão estiver pressionado com a cor amarela, basta que continuemos clicando na cena para criar mais instâncias do objeto em questão, até que pressionamos o botão direito do mouse ou selecionemos outra ferramenta qualquer, restaurando a cor cinzenta do botão, saindo assim do modo de criação. Não sei se você notou, mas até então nós viemos criando as primitivas na vista top. E embora nada me impeça de criar objetos em qualquer uma das vistas, é boa prática começar na vista top. Para demonstrar, vamos acionar a ferramenta Teapot, que gera o boolean. Se criarmos um boolean na vista top, veja como automaticamente ele é posicionado no ponto 0 do eixo Z, coincidindo com um grid, como podemos ver na vista de perspectiva. Agora, passamos para a vista front e criemos uma outra instância através dela. Note que o objeto é criado no plano XZ, localizado no ponto 0 do eixo Y, mas a vista de perspectiva indica como é inserido rotacionado 90 graus na cena, resultado a princípio indesejado. Voltemos agora à ferramenta Box para falar sobre outras opções mais avançadas de criação. Antes de criar o objeto, podemos determinar a cor e um nome de identificação na cena. Podemos também definir o método de criação. Aqui no caso, se marcarmos cubo, teremos as 3 dimensões com as mesmas medidas, gerando um cubo perfeito. Ao passo que o método box permite as medidas alternadas, como já vimos anteriormente. Falemos agora de modelagem com precisão. Se quisermos posicionamento e medidas precisas, podemos definir todos estes parâmetros manualmente através de Keyboard Entry. Primeiro, a posição, em seguida as medidas, para então clicar em Create. Vamos deletar este box e criar outro com o mouse. Note que podemos alterar parâmetros no Rollout Parameters, tanto as medidas quanto a resolução de malha através do número de segmentos em cada dimensão. No caso do box, a resolução não afeta a qualidade do render final, uma vez que suas faces são achatadas. Mas, se criarmos uma esfera e abaixarmos o número de segmento para 8, por exemplo, basta renderizar a vista de perspectiva, pressionando F9 para ver o achatamento da malha.
No entanto, devo advertir que quanto maior a resolução de malha, maior o tempo de renderização e mais recursos de sistema são utilizados. Ainda nos parâmetros da esfera, vale a pena examinarmos o parâmetro Hemisphere, que faz o corte na porcentagem indicada. Movendo adiante, falemos sobre outras primitivas mais utilizadas, como por exemplo o plano. Para gerar o plano, selecionamos o botão Plane e procedemos da mesma forma da criação do cubo, exceto que quando soltamos o mouse para definir comprimento e largura, não temos então o parâmetro altura. O plano é apenas um objeto 2D projetado no espaço tridimensional e são perfeitos para a geração de pisos e fundos para cenas. A princípio, a resolução da malha não faz diferença, a não ser que desejemos aplicar um modificador que vá causar alguma distorção de arredondamento, por exemplo. Além das primitivas Standard, temos também as primitivas estendidas localizadas sobre o menu Extended Primitives. Temos inicialmente a Hedra, que possui opções de forma bem complexas, como as estrelas 1 e 2. O método de criação de todas essas primitivas se torna bem intuitivo na medida em que vamos nos familiarizando com o processo e com os parâmetros em comum. Outra primitiva muito útil aqui é o Chamfer Box. O processo de criação é o mesmo do box comum, com a adição de um passo no qual configuramos o arredondamento das arestas ou chanfro. Enfim, são muitas as opções. E aqui, a exploração e experimentação são mais do que suficientes para descobrir mais sobre as primitivas, sendo que os parâmetros são frequentemente similares. Gostaria ainda de salientar que todos os parâmetros de todas as primitivas podem ser alterados mais adiante no painel de modificação, como veremos a seguir no curso. No próximo segmento, falaremos então sobre criação avançada ao nível do subobjeto.